Olá, minha gente! Estamos começando mais um Pode Crer, esse podcast que tem a intenção de motivar você a crer em Cristo Jesus. E essa é a terceira parte, talvez a última, com ponto continuidade, da história do Carlos Vitor. Vitor, o goleiro, o paredão, meu esposo, é um testemunho impressionante. Talvez seja o momento em que as pessoas estejam se perguntando: e aí? Encontrou-se com Cristo e o que aconteceu? Só bênção, Vitor? Só alegria? Talvez seja a grande expectativa das pessoas, né? Encontrar-se com Cristo e agora uma vida perfeita. É isso aí, vamos lá dar continuidade a essa história, né? Um prazer estar com todos de novo aí no Pode Crer. Vamos aí compartilhar um pouco mais de histórias aí para que a nossa fé seja fortalecida e nos lembre de fato que nós cremos um Deus vivo, né? Amém, é verdade. Nós paramos a segunda parte no batismo. Então, no auge da carreira, com tudo acontecendo, respostas de oração, família estruturada, um momento emocional muito bem consolidado, tudo acontecendo, tudo que nós queríamos como família estava acontecendo ali, naquele momento. Mas aí você encontra-se com Cristo. Cristo te encontra e você se permite ser encontrado por Ele. Então, vem para Salvador, é batizado e retorna para o Londrina, fica em Salvador. Hoje a gente quer entender um pouquinho mais do que aconteceu e do que está acontecendo, por isso é um ponto continuidade, porque Deus ainda fará muitas coisas na sua vida, assim eu creio. Mas a gente quer entender o que aconteceu depois, o que está acontecendo. E dá para perceber que eu falo cheio de emoção, porque a gente está vivendo essa realidade, não é? Inclusive, esse podcast acontece no meio de toda essa reviravolta que Deus faz e causou na nossa vida. Aproveitar para agradecer ao Norte Studios, que é esse estúdio maravilhoso que nós temos gravado esse podcast. E que Deus abençoe esse estúdio, assim como tem abençoado a vocês que têm assistido. E agradecer a Cascadura Industrial, que tem também nos favorecido, nos ajudado. Tem sido, em parte, o grande responsável por esse podcast estar acontecendo. Vitor, eu lembro agora de Paulo, um homem que andava perseguindo cristãos, mas encontrou-se com a gloriosa luz e caiu cego fisicamente. Mas na cegueira física, ele descobriu que a verdadeira cegueira dele era a cegueira da alma. Ele não via realmente a verdade. Então Cristo aparece, Cristo o cega, Cristo o devolve a visão, mas, sobretudo, o devolve a visão correta sobre quem é a verdade, quem é o caminho e quem é a salvação. E ele escreve aqui na carta aos Filipenses, capítulo 3, verso 8, o seguinte: Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, como lixo, para ganhar a Cristo. Eu acho sempre muito impactante, sempre que eu leio esse verso, eu lembro da sua história como sua esposa. Paulo, a partir do momento que encontrou-se com Cristo, que foi encontrado, começou a considerar tudo que tinha como lixo diante da grandiosa sublimidade do encontro da pessoa e do amor maravilhoso de Cristo Jesus. Foram muitas perdas, foram muitos ganhos, mas a gente quer saber agora o que aconteceu depois desse batismo. E você pode começar aí a dividir com a gente o que você perdeu, Vitor? O que foi perdido quando Cristo te encontrou? Então, essa palavra parece que ela depende muito da perspectiva que nós olhamos, né, de perda. Então, para muitos e para mim, naquele momento, né, pós-batismo, e algumas consequências ali logo imediatas, pareciam perdas, né? Algumas de fato foram, mas outras nem tanto. Por exemplo, eu quando era jovem, assim, quando eu comecei no Vitória, né? Eu via os atletas dando entrevista ali, e sempre com um bonezinho, né, de algum patrocinador, e normalmente era de uma churrascaria, né? E eu, desde guri, eu pensava, rapaz, esse cara deve comer de graça nesse restaurante, né? Porque ele tá fazendo propaganda ali e tal. Na hora que ele ia dar entrevista, né, ele usava. E eu pensava, né, pô, quando eu estiver num time grande, né, ou
já estivermos ali como profissional e tal, eu vou querer usar um bonezinho desse para comer de graça também em restaurante, né? Então era um sonho que eu tinha, sonho pequeno, né? E lá em Londrina Deus realizou esse sonho, né? Lá eu tive o patrocínio de um restaurante, né, bem conhecido na região lá, o Hot and Roll. E eles me pagavam ainda R$ 1.000 por mês, né, para me comer de graça no restaurante. Então Eu bem sei disso, né? um restaurante que você gostava muito de ir, né? E no início me dava um prejuízo, mas depois acabou a gente sendo beneficiado aí, né, com essa bênção de poder não só poder comer de graça, né, e levar os familiares, amigos, mas também ainda receber um valor, né, em dinheiro para que isso acontecesse. Mas isso foi um ganho. Isso foi um ganho, mas logo depois da minha decisão se tornou uma perda, né? Porque logo depois eu acabei perdendo, né, o patrocínio por conta da minha decisão. Porque quando eu voltei a Londrina e informei a minha condição agora de não mais trabalhar aos sábados, né, no período do pôr do sol de sexta ao pôr do sol do sábado, foi uma das coisas que eu perdi, né? O patrocínio, porque agora eu já não estava mais exposto ali como titular, né? Então a posição como titular também foi uma das coisas que eu também perdi no clube, né? Eu já havia jogado ali quase 90 partidas seguidas, né, pelo Londrina, sem lesão, sem ser suspenso, enfim. E essa sequência foi quebrada devido a uma crença, né, agora religiosa. Afinal, aliás, de alguma forma não foi respeitada, né, como deveria. Afinal, é uma lei constitucional federal, né, de liberdade religiosa. Mas não vamos entrar nesse mérito agora. Mas o fato é que, naquele momento ali, pós-batismo, decisão de seguir a Cristo, eu comecei a sentir na pele o que Paulo sentiu aí, né? De começar a perder coisas, né? Perdi a posição titular, perdi meu patrocínio, né? Do restaurante, aí eu fiquei triste, né? Porque era algo bem gostoso. E depois, logo depois, perdi o emprego, né? O contrato com o Londrina não foi renovado, né? Finalizava 10 de maio de 2016. E essa minha volta das férias pós-batismo aconteceu no dia 4 de janeiro, mais ou menos. E nesse inteirinho aconteceu algo que a gente não esperava, né? Que, na verdade, foi o que talvez mais impactou a nossa história. A gente já não esperava mais voltar a um clube de Série A naquela altura, né? Ali com 31 anos, quase. E assim que eu me batizei, 8 dias depois eu recebi uma proposta, né? O presidente do Londrina tinha me negociado com a Chapecoense e fizeram uma proposta bem razoável, né? A primeira proposta eu rechacei, né? Porque eu imaginei que no Londrina poderia alcançar um valor próximo de salário por disputar a Série B, né, e tal, em caso de renovação de contrato, mas a Chapecoense acabou aumentando esse valor, né, no processo de negociação ali e aí não tive como mais negar em relação a valores, né? Então foi um valor bem razoável, né? Seria um salário em torno de 50 mil mensais ali no brasileiro. Eu lembro que tinham dois campeonatos, era o estadual e depois o Isso. nacional. E no brasileiro seria esse salário, algo que não teria como recusar, né? Afinal, não ganhava isso tudo no Londrina, então realmente foi uma proposta irrecusável e também seria um sonho realizado de voltar a um clube de Série A, né? Já estava vários anos ali lutando, né, para chegar aquele momento de ter um bom desempenho em algum clube para poder voltar a um clube de Série A, como a Chapecoense estava no momento no auge ali também, né? Deles estavam ali, tinham jogado já uma Série A e estavam muito bem naquele ano. Ano anterior e naquele ano começaram também com uma equipe muito forte. E isso foi no início de 2016, em janeiro, né? Então seria a minha contratação para o início da temporada. Alguns dizem que seria para substituir o Danilo, né? Que tinham propostas de outros clubes para sair da Chapecoense. E alguns diziam que eu iria para o elenco ali, para comprar o elenco, né? Juntamente com o Danilo, caso ele não saísse, né? Ele estava também num momento muito bom profissional. Então a gente iria brigar por essa posição ali. Mas a verdade é que essa proposta veio num momento assim que eu tinha acabado de descobrir uma pérola muito mais valiosa do que a minha profissão, né? Então, nessa queda de braço, eu acabei colocando a minha profissão em segundo plano. Ela foi colocada automaticamente devido à situação, né? Pela Chapecoense não aceitar a minha crença religiosa e também o Londrina não. Embora eles aceitaram alguns meses, né? Porque isso foi em janeiro, né? Quando eu informei o clube, quando me representei para a pré-temporada. Então você se batizou, retornou ao clube, informou do seu batismo. Perfeito.
E houve a proposta para a Chapecoense, né? Sim. Eu lembro que as pessoas chamaram de maluco, e que dessa forma não ia ser possível nem você continuar mais no Londrina, porque a sua escolha por Cristo Jesus, ela integrou a obediência aos mandamentos e aos ensinamentos e às doutrinas de Cristo, né? Perfeito. Aceitar Cristo é aceitar Cristo como um todo. Sim. E eu penso que um homem, você sempre falava isso, ele é um todo, né? Não dá para ter o Vitor goleiro, retirando o Vitor pai de família, o Vitor profissional ou o que Vitor crê. Vitor é um conjunto. O ser humano, ele é um ser intrínseco, então é um ser integral. Então, a partir daquele momento, o Vitor tinha a sua crença, não é isso? E Deus também é um ser integral. Então, a partir do momento que você aceita Cristo, você aceita os seus mandamentos, os seus ensinamentos, a sua conduta. E faz parte dos mandamentos de Cristo, dos seus ensinamentos, a guarda do quarto mandamento, do dia de sábado. E foi por causa dessa obediência que você, então, não aceitou a proposta da Chapecoense. Perfeito. Na verdade, eu queria muito ir, né? Eu só coloquei uma condição para que esse negócio fosse fechado. Então, não cabe aqui dizer que eu abri mão da minha carreira, né? Que eu não quis mais jogar futebol, ou que eu desisti, não. Eu só coloquei uma condição para que isso acontecesse, né? Poderia ter sido aceito ou não. No caso da Chapecoense, não foi aceito. Do Londrina também não foi aceito, né? Por parte deles. Embora no início quase, né, o presidente tinha sinalizado que ia renovar meu contrato, mas depois da exposição que teve na mídia, né, talvez excessiva em relação a essa minha decisão, ele voltou atrás, né, daquilo que ele tinha me dito, falado que iria renovar meu contrato por mais um ano, mesmo com a guarda do sábado, né, e a gente ia resolver lá internamente como seria feito isso no dia a dia, com a questão dos jogos, né, e treinamentos. Mas acabou que isso não foi honrado e, enfim, o contrato acabava em maio, né, de 2016, mas ele permitiu que eu ficasse ali até o final de maio de 2016, ali, dia 10, se não me engano, foi o último dia do meu contrato. E nesse período aconteceram essas coisas, né? Primeiro a proposta da Chapecoense, no qual o negócio não foi fechado porque eles não me respeitaram, Não respeitaram a sua crença, não né? respeitaram a minha Queriam só crença. o Vitor embaixo da trave, mas Queria não, só o Vitor profissional, né? Não não. queria o pai de família, não queria o Vitor com as suas crenças, né? Enfim, as suas cosmovisões. Então o negócio não foi para frente. Embora eu quisesse muito, né? Mas agora eu estava sendo guiado pela palavra de Deus, né? E não pelo que eu achava, pelas minhas conveniências, pelos meus sonhos. Isso é um detalhe importante mencionar, porque o meu sonho era ir para Chapecoense. A minha vontade era de ir. Era muito mais conveniente para nós, né? Como família, irmos para Chapecoense. Era um sonho a ser realizado, era algo natural a ser vivido, porque eu estava plantando para colher aquilo ali, né, já há vários anos. Então era muito natural, humanamente falando, e racional, né, a gente ir para Chapecoense e viver esse sonho. Só que a palavra de Deus agora serviu como Um aio, né? Um um tutor. tutor para me guiar e me ajudar a tomar decisões, né? Então hoje eu não tomo decisões mais baseadas no que eu acho, no que eu penso, ou no que eu acho que vai ser melhor para mim ou para minha família. Hoje eu tomo decisões baseadas na palavra de Deus. Vitor, é muito difícil para uma pessoa que não é cristã, que não tem um relacionamento vivo com Cristo, que não tem Cristo como uma pessoa, conseguir compreender uma decisão dessa. Porque nós começamos a primeira parte do seu testemunho falando de um jovem que saiu do interior do Rio de Janeiro com a perspectiva de galgar grandes passos, sonhos grandes, e que a finança era o ponto principal. E agora você chega no momento em que você está a um passo de conquistar esse benefício, de realizar o seu sonho. E você simplesmente diz que por causa da palavra de Deus, por causa da sublimidade, dessa coisa maravilhosa, não dá para dizer misteriosa porque produz um resultado, mas por causa do feito e do agir de Deus na sua vida, você simplesmente começa a considerar lixo, refúgio, aquilo que antes era importante.
Então é notório que Cristo, ele é palpável, ele é real. Ele, de fato, se materializou na sua vida, entrou e se tornou o centro, e a sua perspectiva e visão de vida começou a mudar. E eu lembro que no estacionamento do Shopping Boulevard, no Londrina, você olhou para mim e disse que agora que você estava a um passo de ter tudo que ao longo de anos no casamento você dizia que queria, era uma casa própria, era condição financeira, você ia priorizar Cristo Jesus. Então, Cristo virou o centro. Cristo passou a estar em primeiro lugar. É muito difícil para quem não tem um relacionamento com Cristo compreender isso. E eu mesmo escutando aqui, a gente fica tentando encontrar aonde foi que a chave virou. Mas nesse testemunho a gente pode crer, né? A sua história faz as pessoas crerem que há um Deus vivo, que transforma vidas. E você abriu mão, então, de uma proposta de 50 mil, 30 mil, 20 mil, 100 mil, porque teve mais proposta além da Chapecoense, não é? Sim, na verdade, quando o Cristo se torna o centro, as outras coisas ficam em segundo plano, né? E nesse caso, agora a minha profissão na prática tinha que estar em segundo plano, não em primeiro plano como era antes, né? Então agora eu inverti o processo e logo em seguida eu pude ver o resultado disso, né? Obviamente no início, aparentemente vieram muitas perdas, né? Com a nossa saída do Londrina ali no início, dia 10 de maio, para ser mais preciso, né? Foi o jogo de despedida contra o Cruzeiro. Na verdade, nesse processo eu já estava no banco, né? Já estava ali, como eu disse antes, sentindo na pele, né? Eu quero perder coisas. Perdeu a titularidade, Perdi né? a titularidade. Então Quantos jogos você tinha? Quase 90 jogos, né, seguidos. E ali, naquela despedida, eu percebi que realmente Deus poderia ter outros planos para mim, né? Nós voltamos para Salvador. Eu lembro como hoje, né, que um pouco antes de nós voltarmos, a gente não tinha um plano B, né? Não tínhamos reserva financeira, não tínhamos imóveis, não tinha nada onde se apoiar, né? Onde se confiar financeiramente falando, para recomeçar uma nova vida. Então, de fato, foi uma decisão genuína por Cristo, pela fé, né? E você tinha todas as desculpas do mundo, não é? Tinha todas as desculpas do mundo para ser infiel a Deus, né? Poderia dar desculpa dizendo que não, Senhor, eu preciso trabalhar no sábado porque é o meu sustento, a minha família, né? O meu sonho, né? E as pessoas vão dando desculpas, né? Para serem fiéis a Deus. Muitos renegam a Deus por conta de migalhas, né? Muitas pessoas são infiéis a Deus por causa de um salário mínimo. Será que o Deus que a gente confia não é capaz de te dar muito mais do que um salário mínimo? Ou me dar, ou dar aos filhos dele? E aí eu sempre fiz essa pergunta, né? E tendo os exemplos da Bíblia, eu falei, pô, se Deus foi fiel com essas pessoas, por que não vai ser comigo também? Amém. Eu queria desenvolver essa relação e viver essa experiência com Deus, né? Então, se eu tivesse ido para Chapecoense, aberto mão da minha fé, provavelmente hoje eu não estaria aqui para contar história, enfim. Ou poderia ter tomado um outro rumo na minha vida. Mas a verdade é que depois da Chapecoense, né, ali, com essa proposta que parecia muito coisa de Deus, né? Isso é bom frisar, porque uma proposta dessa ninguém vai imaginar que não é de Deus, né? Que é um sonho, um trabalho honesto, digno e tal. Você se preparou para aquele momento. Mas como a gente perceber, como a gente abalizar, perceber se essa proposta é de Deus ou não, né? Eu sempre falo isso. É só através da palavra, né? Se essa proposta estiver de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, é a proposta. Deus é que colocou ali, né? É algo de Deus. Agora, se não está de acordo com a palavra, caia fora que é armadilha. Então, no meu caso, como eu percebi que a proposta da Chapecoense não era coisa de Deus? Embora eu quisesse muito que fosse, né? Porque eu fui para a Bíblia e fui ver o que Jesus fazia no sábado. Então, o meu ideal, o meu alvo era Cristo. Então, eu fui ver o que ele fazia no sábado, na Bíblia. Então, no sábado, Cristo ia à igreja. No sábado, ele tinha um costume disso, né? Lucas fala. Eu também, no sábado, ele pregava o evangelho, ele lia a Bíblia, né? Ele visitava as pessoas, ele curava as pessoas, ele expulsava demônios, fazia milagres. E no dia de sábado. E qual era a profissão de Cristo? Carpinteiro. Mas no sábado ele não estava na carpintaria. Em nenhum relato bíblico é mencionado esse fato. Em todos os momentos, em cada sábado, ele estava curando pessoas, estava visitando, estava na igreja, nas trabalhando para o reino dos trabalhando céus, né? para que o reino de Deus avançasse, né? Então, a gente percebe que no sábado ele não estava fazendo o trabalho comum dele.
do ganha-pão, que era a carpintaria. Ele estava fazendo outro trabalho, que era para Deus. Apesar de que quando estava desenvolvendo o trabalho dele, também desenvolvia para a honra do nome de Deus, né? Sim, óbvio. Mas naquele momento fica muito claro, né? Quando eu comecei a ver ali, eu falei, pô, Jesus, ele no sábado, ele não tem um trabalho comum, ordinário. Ele faz um trabalho diferente, né? E ele é questionado, né? As pessoas tentam pegar ele no pulo do gato, vamos dizer assim, né? Porque os judeus tinham uma interpretação errada em relação à guarda do sábado. Os judeus e Enfim, muita gente, né? muita gente, muitos, né, acham que nem é preciso mais, né, guardar o sábado. Mas quando eu fui ver o que Jesus fazia, para mim foi muito claro, né? Então, quando eu fui trazer para minha vida, eu falei, por que eu vou fazer no sábado no jogo de futebol, no estádio ou no treino? Eu não vou curar ninguém, não vou expulsar demônios, eu não vou pregar o evangelho, não vou testemunhar, não vou salvar, não vou visitar ninguém. Bom, eu vou estar trabalhando para o meu próprio ganho, né, para o meu sustento, né, para o meu interesse. Então, não era o que Jesus fazia. Então, foi isso que me fez não ir para Chapecoense e perceber que aquela proposta não era de Deus. Porque a palavra dele não estava sendo aceita, inclusa nessa proposta. Então, não faz sentido nenhum Deus fazer uma proposta para uma pessoa onde ela, obrigatoriamente, ela vai ter que abrir mão de um princípio, um mandamento, uma instrução de Deus. Como é que Deus vai te pedir para fazer algo que você vai ter que ir de encontro Com a palavra com a dele. palavra? Então, por exemplo, se ele diz lá para você não matar, e aí não faz sentido ele te fazer uma proposta de trabalho, de emprego, que pode ser dos sonhos, mas que você, por algum motivo, vai ter que tirar a vida de uma pessoa. Não faz sentido nenhum isso. Vitor, quando você fala assim, eu queria ir para a Chapecoense, era o que o meu coração queria, era a Sim. minha vontade. E quando você explica assim, detalhadamente, teologicamente, sobre a palavra de Deus e você optou por ouvir a palavra de Deus, soa como bem racional. Mas a gente sabe que a fé ela deve ser racional. Mas eu fico aqui me perguntando se naquele momento o seu coração pulsava por ir a Chapecoense e de maneira racional você se submeteu, ou se naquele momento o Espírito de Deus fez o seu coração sentir alegria na obediência. E por que eu faço essa pergunta? Porque muitas vezes a obediência vai vir antes do desenvolvimento do amor por Cristo Jesus. E muitas vezes nós vamos aprender a amá-lo e esse amor vai desenvolver a obediência. E eu sempre achava que nós íamos passar a obedecer a Cristo Jesus a partir do momento que o amássemos. Mas depois do acidente da Chapecoense, que aliás nós vamos aqui passar em fotos, depois dessa proposta, nós sabemos que houve o acidente, a gente viveu ali em família uma experiência muito forte e de maneira particular eu vivi um testemunho à parte ali, uma experiência à parte, e eu descobri ali que muitas vezes, independente do seu grau de amor a Cristo Jesus, se submeter e obedecer à sua palavra te causa livramento, te proporciona proteção. Perfeito. Então, a minha pergunta para você é, naquele momento, o seu coração pulsava por ir a Chapecoense, mas de maneira racional, você optou e viveu um conflito por não ir? Ou você estava ali cauterizado, tomado nas mãos do Espírito Santo, como a gente vê que Paulo caiu cego e ele levantou, ele estava indo para perseguir o cristão e ele levantou para cumprir a outra função. Você consegue explicar esse conflito de emoções, ou a quem que você outorga essa responsabilidade de ter te feito tomar uma decisão que você diz que queria fazer outra coisa? Você foi obrigado, então? Como é que você enxerga isso? Não, obviamente não, né? Ninguém toma uma decisão dessa como obrigação, né? Na verdade, foi por amor a Cristo, a sua palavra, né? Os seus ensinamentos, ao que Ele é. Mas naquele momento, eu creio plenamente que foi a presença do Espírito Santo que me impeliu e me capacitou a tomar aquela decisão. E o Espírito Santo, ele está aqui para isso, né? Para nos convencer, para nos atrair, para nos guiar. E embora ele não possa tomar decisões por nós, né? Quem toma a decisão final é o próprio ser humano, dado o livre-arbítrio que nós temos, né? Mas aquele momento para mim ficou muito claro a presença do Espírito Santo me convencendo. E eu fiz uma oração pedindo a Deus uma direção a ser tomada, né?
o que eu deveria fazer naquele momento. E eu lembro claramente que veio essa voz na minha cabeça, né, dizendo assim: filho, se você optar em viver os teus sonhos, você não vai poder viver os meus sonhos para sua vida, né? Então foi naquele momento que eu parei. E alguns dizem que é a voz da consciência, né? Eu creio na voz do Espírito Santo. Eu também. E eu ouvi e eu falei: caramba, e agora? E aí foi naquele momento que eu decidi viver o sonho de Deus e não o meu. Então foi uma decisão minha, né? Não foi forçada, nem obrigada, afinal, o momento de vida que eu vivia profissional, não teria como nada nem ninguém me forçar a fazer algo diferente, né? Do que seria o natural fazer, que seria ir para Chapecoense. Mas uma força maior, como o poder do Espírito, me fez tomar uma decisão que me ajudou a escolher o caminho de vida, né? E ali eu estava, de fato, diante de mim dois caminhos, né? Mas eu nunca ia imaginar que o caminho de ir para Chapecoense seria um caminho de morte, né? Então, isso só ficou claro e evidenciado para a gente alguns meses depois, quando o avião na Chapecoense caiu, né? E aí fica claro que, de fato, a lei de Deus é uma lei protetora, não é uma lei de punir ou de uma lei que restringe ou que não deixa você fazer nada. Muito pelo contrário. A Bíblia chama ela de lei de liberdade. Nos deixa livres para viver num mundo que tenta nos aprisionar, mas em meio à prisão do mundo nós vemos livres. Livres, Livres né? para obedecer, livres para fazer o bem, para fazer o que Cristo pede. E eu me senti assim, né, basicamente. Nós temos umas fotos aqui, Reman consegue soltar aqui, do acidente da Chapecoense. Na verdade, a proposta foi no início do ano, não é? Antes tem aquela ali, a chapa encerra a negociação, né, comigo. A Essa que eu tô de Chapecoense rosa aqui com o braço encerra aberto. essa negociação, essa proposta foi ali em 19 de janeiro de Se remar 2016. afastar um pouquinho pro lado, dá pra ver a data ali embaixo. Mas não precisa, Não não. precisa, né? Foi dia 19/1, se eu não me engano. Em 2016. E essa proposta acontece em janeiro, no Ah, não, perdão, retorno, tá lá em cima. 19/1 de 2016. no retorno do batismo. E a gente segue aí com muitas perdas emocionais, com muitas perdas, sim, na perspectiva de mundo, de projeção do sonho que o garoto Vitor vinha construindo. Profissional, material, né? Nós voltamos a Salvador, voltamos a morar com a sogra. Na casa de minha mãe Não amada. tínhamos perspectiva de trabalho, de emprego, não tinha um plano B, não tinha nada, né? Eu A gente lembro só que tinha fé de que Deus ele ia prover, de que ele ia nos mostrar um caminho, né? Eu lembro que nós entramos no avião no dia da despedida e tinha ali fã-clube, tinham pastores da igreja de Maringá, tinha o pastor lá de Londrina, tinha muita gente e as pessoas choravam com cartazes, com álbuns. E a gente entrou num dia de muita chuva no avião e eu lembro que eu fui chorando e eu olhava para o céu e eu me perguntava para onde é que nós estamos indo. E eu só tinha certeza de uma coisa: nós estamos indo seguros nos braços de Deus. E quando Deus chama, é porque Ele está naquele lugar. E, de fato, foi uma decisão de coragem, Vitor. E em toda a sua narrativa fica muito claro que há uma mistura de racionalidade e emoção. Porque você disse que quando ouviu aquela voz, então você a escutou e se submeteu a ela. E quando nós ouvimos uma voz, é porque ela soa aos nossos ouvidos ou ao nosso coração como uma voz confiável. E nós só Perfeito. confiamos em vozes que conhecemos. E quando confiamos é porque sabemos que há amor ali. Então fica muito claro que você foi guiado pelo Espírito Santo a ter coragem, ele te deu essa capacidade de ter coragem, mas você havia desenvolvido uma relação com Cristo que te capacitou a ser corajoso, né? Verdade. Porque parece que muita gente fica esperando algo miraculoso acontecer para ter coragem de se entregar a Cristo, para ter coragem de abrir o coração para Cristo, para ter coragem de dizer não para o que faz mal e sim para o que já sabe que é o correto. E não adianta a gente saber só na letra da lei, saber teoricamente, eu tenho repetido muito isso. Se nós não desenvolvermos um relacionamento com a pessoa de Cristo. Porque é esse amor por Cristo que, nos fazendo lembrar da sua palavra, vai combinar e vai nos dar coragem para sermos firmes, com propósito, mas sem o amor por Cristo, até uma decisão dessa
não vai ter durabilidade. E nós já temos 8 anos com muitas histórias para contar de muitas perdas que aconteceram sim na nossa vida. Verdade. Né? Perdemos carro, perdemos perspectiva de mundo, perdemos até sonhos de mundo. Discutíamos muito, porque você dizia que eu já não sonhava, já ouvi meu pai falar que parece que eu já não sonho aqui no mundo. E tudo isso foi por estar envolvido nessa história de troca de centralidade. Cristo passou a ser o centro da sua vida e as outras coisas passaram a ser complementares. Tem um vídeo que a gente separou aqui que mostra um pouco do pós-batismo. Você ainda retornou para jogar, teve algumas outras propostas em todo esse processo aí de 6 meses, né? 2 boas propostas que aconteceram também. Você quer falar um pouco sobre isso? Sim, teve uma sondagem do Atlético Mineiro, né? Ali mais ou menos em março de 2016, após uma lesão do Vitor, que também era outro goleiro, né? E faltando 5 dias para acabar o contrato com Londrina, a gente teve uma reunião com o empresário lá em Londrina. Me lembro bem. O Dr. Roberto, que é um queridão. Queria mandar um abraço para ele. É um cara, um coração gigante, né? Que nos ajudou bastante também. Temos um carinho muito grande por ele. E ele nos convidou, né, para ir ao seu hotel, o Hotel Bourbon ali no centro de Londrina, né? A família dele é dona dessa rede de hotéis. Fomos lá visitá-lo, né? Um carinho. A gente até imaginava que ele ia nos fazer alguma proposta para ficar em Londrina. Eu lembro que você brincava de trabalhar no hotel. Eu falei, pô, vai que ele nos convida para trabalhar no hotel, alguma coisa, né? Cara, isso é muito... Eu tenho que interromper, porque isso é muito louco. Por isso que a Bíblia diz que realmente as coisas de Deus são loucura para o homem, né? Porque você estava abrindo mão de uma proposta para começar a sua carreira de enriquecer, né? 50 mil, são 50 mil, a gente nunca soube o que é ganhar isso. Mas hoje a gente imagina que ganhando 50 mil seria tudo muito diferente. E você estava ali com o coração pulsando, desejando uma proposta, a gente brincando, de repente, para trabalhar até no hotel. Sim, mas que pudesse ser fiel a Deus, né? Sim, a prioridade era essa. É muito louco, realmente. Bem louco. Né? O evangelho é louco, né? Como a Bíblia diz, né? O evangelho é loucura. E você chega naquele hotel... Bom, e aí ele nos convida, a gente senta e ele já vem com a proposta, né? Dizendo que o São Paulo tinha entrado em contato com ele, queria... E aí pediu para que ele entrasse em contato conosco, né? Porque sabiam que nós tínhamos ali proximidade. E ele foi intermediar essa proposta, né, vamos dizer assim. E ele já nos disse ali de início que a proposta salarial seria de 3 dígitos, né? Então, eu não sou muito bom em matemática, mas 3 dígitos, no mínimo, seria 100 mil reais, né? O salário mensal aí. No São Paulo, o sonho de qualquer jogador jogar num clube como o São Paulo. Era o teu sonho também como esposa, né? Você falava, né, que era um clube que você tinha um carinho, né? Assim, que você... pensava que um dia eu poderia jogar e ia ficar feliz, né? Sempre achei um time de torcida educada, classudo. E aí você pensava, seria um clube muito bom, né, de a gente trabalhar e tal. E aí apareceu a proposta, né? Aquela proposta que parecia também dos sonhos, mas eles também rejeitaram a condição de poder servir a Deus, de poder seguir as minhas crenças, né? Mas a proposta dele foi bem objetiva, Foi bem objetiva, ele disse assim, 2 anos de contrato, 3 dígitos de salário, só que é o seguinte, você só precisa abrir mão da sua fé. Por 2 anos. Por 2 anos. Esses 2 anos aí você vai dar um conforto para sua família, você vai ficar tranquilo aí, né? Vai ganhar seu dinheiro. Pede lá o seu pastor, a igreja. Aí ele mencionou até isso, conversa com o pastor lá, pede para ele te liberar, como se fosse o pastor, né? É humano o nosso pastor, na verdade nosso pastor é o grande pastor Cristo Jesus. E aí ele, na inocência dele, talvez, né, fez essa proposta meio que indecente, no sentido de que era só abrir mão dos meus princípios, né, dos meus valores cristãos, aquilo que para mim era uma verdade, que eu tinha descoberto, estava vivendo no momento. Era só abrir mão disso para poder viver aquele sonho de proposta vinda do São Paulo. Então nós nos vimos naquela situação e eu imagino que você também lembrou da história de Jesus ali pós-deserto, quando ele fica 40 dias sem comer, e Satanás vem tentá-lo ali por 3 vezes, né? A primeira, obviamente, ele tenta com o pão, porque ele estava com fome, né? Transforma pedras em pães. A segunda, ele pede para Jesus se jogar no pináculo, para que
ele desse ordens aos anjos, né, para que socorressem. E Jesus, nas duas oportunidades, repreende ele com a palavra, né, de Deus. Está escrito, assim diz o Senhor. E aí, na terceira oportunidade, ele traz ali a tentação da adoração, né? Era simplesmente ele queria que Jesus se ajoelhasse diante dele, o adorasse para que ele desse tudo a Jesus. Então, Na verdade é tudo que ele quer, adoração, né? Todo é, conflito começa no céu porque ele queria sentar-se acima do trono de Deus, ele quer ser Deus. E infelizmente ele consegue essa posição de ser Deus na vida de muito ser humano. verdade. E muito ser humano na ignorância, por não optar em ouvir a palavra de Deus, mas optando em ouvir o seu próprio coração. E a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, que é extremamente corrupto. Quem pode conhecer, né? Maldito é o homem, o ser humano que confia no próprio homem, na ideia de que o homem é Deus e é infalível. E o homem é falho, porque nós somos seres humanos. Mas quando ele fez aquela proposta, eu lembro que nós nos entreolhamos e, Vitor, ninguém toma uma decisão como essa sem estar cheio do poder do Espírito que convence para ser firme e continuar aceitando. Você só resiste a tentações quando você tem o desejo de ser de Deus e está habilitado a receber o Espírito de Deus, que é quem te fortalece para continuar a jornada. Deus diz, sem mim você não pode fazer nada. Então, se você conseguiu dizer não para aquela tentação, é porque você estava ligado à videira, você estava ligado a Cristo, você estava na presença e sendo habitado pelo Espírito Santo. E aí me vem uma coisa à mente. As tentações foram lançadas, as propostas foram lançadas, e você, com um olhar como de gato, conseguiu captar a sutileza da proposta que havia ali. Que para muitos pode soar como uma proposta simples, comum e até esperada. Porque quem trabalha espera o fruto do seu trabalho. Perfeito. Mas com um olhar agora espiritual, sem as escamas nos olhos, e novamente eu volto para Paulo, porque Paulo fica 3 dias cego, Ananias é enviado por Deus para dividir com Paulo a presença do Espírito Santo, e Deus o envia ali para que Paulo agora recebesse o poder do Espírito para a sua nova jornada. E agora Paulo cai as escamas dos olhos de Paulo e ele começa a enxergar diferente. Então, é notório que naquele momento você enxergou diferente, porque Deus te habilitou para uma nova caminhada. Deus, ele quer fazer isso com todo ser humano. Deus está ansioso por derramar o seu Espírito sobre todo ser humano que deseja ser um vaso de habitação do Espírito Santo. Mas parece que as pessoas só querem o receber e esquecem a parte do entregar-se. Porque eu sei que não foi fácil, né? A gente saiu dali, inclusive, para o Paraguai. Saímos ali para ir comprar coisa para poder vender, né? De novo, de porta em porta, enfim, de forma informal. Nós tínhamos 20 mil. Tínhamos um dinheirinho ali só guardado para poder dar um start ali, né? E continuar pagando as contas, né? Basicamente vivendo. Isso é interessante falar. E Deus foi reconstruindo, né, os sonhos, né? Na verdade, eu acho que ele simplesmente nos pegou, né? E agora ele meio que quebrou aquele vaso que estava meio defeituoso, né? E agora está reconstruindo tudo de novo, né? Caco por caco. Mas por que tem tanto vaso rachado e quebrado e Deus não reconstrói? Houve uma participação humana? Houve um desejo de ser feito de novo? Essa é a parte humana da relação com Deus, né? O querer que ele refaça, que ele reconstrua, que ele reconecte, que ele reconcilie. Essa é a parte nossa, de querer, né? Porque Deus, ele é um cavaleiro, ele nunca vai invadir a vida de ninguém ou vai interferir no seu livre-arbítrio. Mas a Bíblia diz que o querer e o efetuar vem de Deus. Então, Deus precisa mexer no nosso querer. E eu acho que é a maior dificuldade. Porque nós não queremos as coisas dos céus. Naturalmente, nós não desejamos o que é celestial. Nós fomos concebidos no mundo e a nossa natureza tende para o que é do mundo, para o que é carnal, para o que é comum. E a nossa visão é limitada aqui. Então, eu acredito que em algum momento você começou a pedir a Deus que mudasse as suas vontades,
que ele iluminasse de fato o seu caminho. E quando Deus começa a mudar o nosso querer, então nós queremos agora semelhantemente ao que ele quer pra gente. E aí ele pode Perfeito. efetuar, não é isso? Na verdade, quando eu ouço a voz do Espírito Santo naquele momento na oração, como eu mencionei, ali eu decidi viver os sonhos de Deus, mas eu não sabia quais eram. E aí entra aquele detalhe da fé, que é um dom que Deus derrama em cada ser humano, principalmente para aqueles que pedem, né? E eu acho que era uma das coisas que eu pedia mesmo a Deus, né? Que ele aumentasse a minha fé para viver os sonhos dele. Naquele momento eu tive que ter uma dose dessa fé para crer que Deus estava preparando algo muito melhor para mim, para minha família, né? Ah, todo o resto dizia que não, que eu era louco, maluco, como meu pai, né, disse. Meu pai Charles, ele dizia para as pessoas, né, que eu era maluco, que eu tinha jogado a minha vida fora. Mas quando o avião cai nesse dia 29 de novembro, aqui eu estava aqui em Salvador, né, na casa da minha sogra e Você gosta de falar na recebemos. casa da sogra, né? Porque você já É, falou claro, isso. nosso refúgio, né, tem que contar, né? Um beijo pra minha É. mãe querida. E aí, naquele dia de madrugada e logo pela manhã cedo, meu celular começou a tocar, né, e a primeira pessoa que eu atendi foi meu pai, né, chorando, dizendo ali que realmente Deus sabe de todas as coisas, né? Então, Aqui foi 19 de janeiro de 2016 e aqui foi novembro de dia 29 de novembro de 2016, né? 2016. Então, janeiro e novembro. E a gente, nesse período, como você disse, estava na casa da sogra, da mãe, e foi muita coisa que aconteceu. Foi muita Verdade. história e a gente teria que ter um outro podcast, né? E sua história ela é muito rica, ela envolve muitos detalhes do agir de Deus na vida do ser humano. Louvado seja Deus por isso, por nos permitir estar vivendo tudo isso. Mas depois desse acidente, você já estava acertado de voltar para um clube no Paraná. Verdade. Inclusive com a guarda do sábado, e você pôde ali jogar, e a gente visitou Londrina, e houve nova sondagem para você retornar para o Londrina com a guarda do sábado, e foram novas batalhas, e foram novas perdas, e foram novas frustrações. Na verdade, a ida para o PSTC, né, a proposta que nos fizeram para disputar o Paranaense com a guarda do sábado, inclusive em contrato, foi no dia 30 de novembro, um dia após o acidente, eu estava viajando para o Paraná para me apresentar ao PSTC, né, que foi um primeiro clube que abriu as portas e aceitando a minha crença, né, respeitando toda essa questão aí. E como você disse, não dá para contar aqui toda a experiência que nós vivemos, né, nesse período, porque vai ser muito tempo. E fica muito claro que foi um dia depois, muita gente a partir disso aí naturalmente teve como uma resposta de Deus. A gente não falou nada, mas eu percebi que a gente chegou no Paraná e o próprio jornal ressaltou essa questão. As Todo pessoas mundo. ficaram impressionadas com o livramento de Deus. Só que o livramento ocorreu porque você quis ouvir a palavra de Deus. E ser obediente, né? Esse foi um propósito. Eu vejo nesse acidente, na situação, várias questões, né? A gente não vai abordar todas elas aqui, mas uma delas foi que, em meio ao caos, né, que o ser humano provocou com a decisão errônea de não abastecer o avião mais uma vez, e assim ceifou a vida de muitas pessoas, inclusive a dele mesmo. Mas eu vejo que no meio desse caos, Deus, com sua misericórdia, salvou, né, algumas pessoas, né? Ali tiveram 6 sobreviventes. Também tiveram outras pessoas que eram para estar no avião e não estavam, né? A gente tem várias histórias aí de pessoas que esqueceram o documento e não puderam embarcar. Enfim, de radialistas que colocou, né, outro colega no seu lugar para fazer o jogo e acabou indo no avião e falecendo. E várias diversas histórias. Jogadores que eram para estar, talvez estavam machucados, não foram convocados, né? Muitos foram livrados, né? Mas cada um por um motivo, né? Esse, por exemplo, que esqueceu o documento, se não me engano, era o filho do Caio Júnior, o treinador, e não pôde embarcar no avião. Tá, mas o seu motivo... Naquele motivo do rapaz, por exemplo, específico, ele não embarcou porque ele esqueceu o documento. No meu caso, foi simplesmente porque eu quis ser obediente a Deus. E esse é o Pode Crer, que está querendo saber sobre essa história de alguém que creu. E porque creu, foi livrado, né? Verdade. Na verdade, no meio do caos do mundo, no meio do caos das vidas particulares, Deus trabalha para salvar.
No meio da lama, Deus faz nascer flor. Deus é aquele que trabalha para salvar. Ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas a gente sabe que há um inimigo que veio para matar, roubar e destruir. Perfeito. E Deus te concedeu essa graça de uma nova oportunidade. E foram muitas perdas, a gente fala muito isso, mas a gente não teve essa sensação 100%. Mas a gente viveu momentos em que, inclusive, estávamos como perdidos no meio de um mar revolto. E foram Verdade. noites de choro, foram momentos difíceis, foram discussões, ouvíamos muitas coisas que nos doía, como pessoas dizendo que queria que a gente morresse de fome, xingando como se fôssemos judeus, malditos, porque diante de uma proposta de emprego, você estava recusando com tanta gente precisando de um emprego. O que eu quero ressaltar aqui é que escolher por Cristo não é um caminho largo, não é fácil, mas é prazeroso, é recompensador, é motivador, muda a vida, muda os propósitos e nos dá de fato um sentido para viver. Então, não foi fácil, não foi fácil, não é fácil, não é fácil, mas é bom, é bom. Na verdade, é bom porque ele promete estar conosco em todos esses momentos, né? Então, essa é a diferença, né? E ele esteve, ele está, e eu acho que a gente passa isso, eu acho que a gente demonstra isso para as pessoas, que é bom. A despeito das dificuldades, né? Dos desafios que surgiram, né? Com as impossibilidades, né? Financeiras, com as dúvidas, né? As interrogações, sem saber o que fazer profissionalmente, os medos, né? Porque Deus foi te capacitando à medida que foi apresentando as novas realizações. Isso. E eu lembro aqui Os novos planos, né, que ele tinha. E eu lembro de um verso que está em Romanos 8, 28, que diz que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Então, se a gente considera muita coisa como lixo por ter encontrado a Cristo e porque reconhece que Cristo é a grande riqueza que você descobriu e que agora possui, com certeza Cristo tem cooperado para que tudo se transforme em bênção na sua vida, não é isso? Verdade, ele durante um período longo aí, né, entre a saída do Londrina, a volta ao PSTC e novamente o encerramento do futebol, vamos dizer assim, né, ali em 2017, né, eu fiquei no PSTC até só abril de 2017, foram 4 meses. Depois novamente a gente parei, né, enfim, e nesse período todo a gente com interrogações, né? Agora, vamos fazer o quê? Será que Deus vai abrir uma porta no futebol novamente? Não vai? Eu vou me manter treinando? Não vou? Enfim, vamos buscar um outro caminho, né? Talvez em empreendedorismo, alguma coisa assim. Mas em todo esse caminhar, como você disse, houveram desafios, dificuldades, né? Mas eu vejo como Deus foi nos sustentando, né? Uma das coisas que aconteceu, foi que ele nos manteve, me manteve, né, principalmente a questão da minha fé, foi exatamente me convidando, me chamando, né, para contar às pessoas essa história, né? Contar quem ele tem sido na sua vida, né? Quem ele era, quem ele é, o que ele fez, né, como ele me livrou, né, de toda essa situação e tem me sustentado. Então, a fé vem do ouvir, né, Vitor? Justamente. Então, cada vez mais que eu falava, ele me chamou, né, para todo final de semana, praticamente eu estava em igrejas ou em universidades, colégios, né, enfim, em vários lugares, viajando para lá e para cá, simplesmente para contar as boas novas desse grande Deus, né? Essa experiência que nós tivemos. Então, e eu acho que durante todo esse período foi a forma que ele nos manteve a minha fé, né? Como você mencionou aí, né? Romanos capítulo 10, verso 17, diz que a fé vem pelo ouvir. Quanto mais você fala, mais você ouve. Né? Quanto mais você fala de Deus, mais a sua fé se fortalece. Mais você internaliza o que você está crendo e isso vai virando uma verdade cada vez maior. Mas, então, tudo que a gente foi vivendo parece que foi cooperando para uma maturidade espiritual. As provas produzem fé firmada, esperança. A esperança é Cristo, é a única que não nos é tirada. Então, tudo que nós vivemos de dificuldade estava cooperando para a criação, para a formação daquele homem de Deus que eu falo na primeira parte. Tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. E, de fato, tudo que nós vivemos
como perda na visão de mundo, cooperou para que nós ganhássemos no reino dos céus. É isso que eu ia mencionar, né? A gente falou no início aqui sobre a questão da perspectiva da perda, né? Naquele momento que eu comecei a perder coisas, né? Supostamente pela questão da opção religiosa, né? Como patrocínios, a posição titular, o emprego, propostas muito boas, né? De salários. Pareciam tudo perdas, né? Mas após esse acidente, toda a perspectiva muda, né? A gente agora começa a entender que, na verdade, nós estávamos ganhando, né? Ganhamos vida, ganhamos segunda chance, ganhamos, enfim, novas oportunidades, sonhos novos, né, para serem vividos. Então, nessa perspectiva, agora pós-acidente, parece que nós não perdemos, mas ganhamos. E a certeza que a gente ganhou de ter sido uma família que foi chamada para viver um propósito grandioso. E aqui não é fazendo uma exclusividade da nossa família, porque todos são chamados para viver propósitos grandiosos. Mas nem todos, quando chega o momento da escolha, da decisão, nem todos optam por ter coragem e prosseguir, né? Então, a gente ganhou muita certeza de que estávamos vivendo algo especial. E essa certeza eu acho que é o que muitas vezes os jovens, os cristãos, as pessoas precisam ter. A certeza de que foram nascidas, criadas por Deus para viver algo grandioso. Na verdade, nós já tínhamos percebido que estávamos perdendo algumas coisas e ganhando outras. Mas o acidente parece que foi uma assinatura de Deus dizendo: filho, não há mais o que discutir. Eu te dei uma nova oportunidade. Olha para onde o seu sonho estava te levando. Você costuma dizer isso, né? Verdade, é. Que o seu sonho estava te Estava me levando. levando para a morte, literalmente, né? E às vezes o Isso é algo sonho forte, pode ser um pesadelo, não é? no nosso caso, se tornar um pesadelo, né? O bom foi o bom está sendo viver, né, essa nova fase de viver sonhos novos sem planejar, vamos dizer assim, né? Porque muitas coisas que estão acontecendo basicamente estão vindo do próprio Deus, né? No sentido de que nós não estamos buscando essas oportunidades, nós estamos simplesmente vivendo aquilo que Deus tem colocado em nosso caminho. É como Uma se... dessas coisas foi a questão do livro, né? Que você já mencionou aqui, que nós vivemos aí durante algum tempo, né? Das vendas, um pouco mais de 2 anos. Das vendas dos livros, né? Deixa eu mostrar o livro aqui, já que é um você livro que levantou. eu escrevi aí em um pouco mais de 3 meses, se eu não me engano, 4 meses. 2 livros, né? E para quem estava fora de sala de aula há mais de 15 anos, para mim foi um milagre, né? Poder escrever esse livro. Esse aqui é o volume 1, tem o volume 2. E durante algum tempo ali, 2 anos e pouco, né, nós vivemos dessa venda dos livros. Depois Deus nos chamou para o Líbano, né? Tem fotos aqui também, né? Então aqui você já está agora apresentando as benéfices de Deus na nossa vida. Sim. Que não começaram a acontecer porque fica parecendo que foi separado, né? Na verdade, nós começamos a ter um olhar bem atento para as bênçãos que já aconteciam desde que você se batizou. Sim. É que parece que às vezes a gente vive momentos de provas e depois de bênçãos. Mas há sempre uma mistura das duas coisas. Sim. Enquanto Deus estava nos provando, porque haviam perdas, também haviam bênçãos. Mas os nossos olhos que não conseguiam ver. Sim, e parece bênçãos. Que depois do acidente, então, o que eu entendi é que parece que os nossos olhos se voltaram para conseguir enxergar com mais clareza as bênçãos de Deus na nossa vida. Porque continuaram acontecendo perdas, né? Sim, mas de certa forma foi um marco, né? A gente perceber realmente a grandiosidade de Deus, né? A palavra dele, a certeza de que a palavra é luz para o caminho, né? E lâmpada para os nossos pés, né? E de que tudo coopera, então, para o bem. Então, tudo que a gente estava vivendo era um preparo para o que a gente nem sabe que ainda está por vir. Na verdade, Deus está nos preparando, estamos em construção ainda, né? Como eu gosto de dizer. E estávamos nos preparando para momentos que a gente nem esperava, né? Por exemplo, de ter um livro escrito, né? De poder, de repente, ter uma experiência intercontinental, como nós tivemos aqui nessa imagem, né? Acho que tem mais uma ou duas dessa imagem aí, não sei se foi colocado. Lá com o projeto Winners, né? Estabeleceu um projeto de futebol para crianças refugiadas da guerra na fronteira com a Síria.
Foi um desafio que a gente nunca pensou em viver, né? Em desenvolver, e nós fomos lá, conseguimos iniciar o projeto com essa equipe aí, e foi uma grande bênção, né? Poder. Tem algumas outras, irmã. Acho que essa aqui também é do A gente Líbano. estava no campo ali. Essa aqui de trás. Isso aí foi no dia do campeonato que teve, né, A gente Vi? fez logo um torneio início lá, né, com os meninos. A gente teve que fazer uma seleção porque apareceram mais de 400 crianças, né, e nós só podíamos ter 100 inicialmente no projeto. Então tivemos que fazer uma seleção, foi muito bacana. Tem essa aqui também, que é do Líbano, tá aqui atrás. Tem uma aqui que nós estamos ali dando uma de árbitros de futebol. Algumas fotos bem legais aí. Consegue puxar essa aqui, Consegue puxar, irmã? irmã? Essa aqui? E aqui tem a gente comendo também com o pessoal, Uma família refugiada lá no acampamento que eles viviam, né? que foi um Enfim, foi uma grande experiência aprendizado, né? fantástica de quase um ano lá no Líbano com a nossa família. Fomos para o outro lado do mundo para viver esse sonho de Deus, né? Que a gente não... Ali é o Vitinho também com as crianças refugiadas lá, que nós íamos buscar no acampamento. Enfim, foi uma experiência única, né? Que nós vivemos e nós provavelmente não viveríamos, né? Se tivéssemos feito uma outra opção. E Deus foi reconstruindo os sonhos, né? Essa parte foi um dos momentos, né, de reconstrução desse sonho, de novas oportunidades, né? Segura nessa foto aqui, que aqui tem algo interessante, né? Deus, tudo coopera para o bem de quem ama a Deus e aquele que ama a Deus contribui para o crescimento do reino do céu, né? Então, aqui tem Zizu e tem Mimo e pessoas ali da família síria que nos recebiam sempre assim com fartura. E nesse meio aqui tem pessoas que por causa desse projeto já estudam como a Mimo medicina lá na faculdade da Andrews, né, Vitor, nos Estados Unidos. Tem o irmão dela que está aqui na FADBA fazendo odontologia. Sim, em Cachoeira. Muçulmanos, né, Mota. acolhidos por um projeto que nós tivemos o privilégio de implementar ali. Iniciar. E é impressionante perceber que os frutos vão acontecendo, mas para que a gente vivesse essa situação, você precisou decidir e nós tivemos a necessidade de viver as provas e resistir nas provas. Verdade. Né? E quando nós não resistimos, nós não somos habilitados a prosseguir. A prova ela é difícil, ela é doída, o fogo queima, mas ele purifica, ele burila e ele capacita a gente de viver novas etapas, né? Todas elas não foram fáceis, né? A gente está aqui colocando só fotos de momentos vitoriosos, né? De momentos prazerosos, mas cada processo desse foi um parto, né? Foram decisões difíceis a serem tomadas. Foram ajustes, né, amor? Foram ajustes, e não foi nada fácil. E hoje é mais fácil estar aqui falando, né? Claro, sair da zona de conforto, ninguém gosta, né? A gente teve que sair da zona de conforto, né? Teve que deixar a família para trás e cruzar o oceano. Um lugar que a gente não sabia como era, nunca tinha ido, né? Não sabíamos como seria lá a recepção das pessoas, né? Só que além do Líbano, que a gente também foi preparado para viver novas situações aqui, isso é o que mais me intriga, porque parece que Deus está costurando. Você lembra do tapete que a gente falou que ele está tecendo? Aqui eu pude retomar o inglês que eu tinha me formado com 16 anos e nunca imaginei que nós íamos parar no Sul. Você teve um convite para ser obreiro bíblico no ano passado, Verdade. Tá ali a foto em cima. O pessoal da igreja aqui, né? E eu recebi Uma das igrejas. Convite para ser professora de inglês, sendo que eu me formei com 16 anos, então eu já tinha muito tempo sem praticar a língua. E no Líbano ali eu tive que ser novamente provada e preparada. E Verdade. como uma boa baiana saía falando, mas o impressionante perceber é que Deus vai nos preparando. Sim. Né? Tem uma foto ali de você na Jacuipense, não é? Que antes de chegar no Sul, aqui foi em 2023, né? Mas antes de chegar no Sul, nós estávamos no Líbano em 2020. Em 2021 eu voltei a jogar futebol, que é essa foto aqui na Jacuipense. Mas não dá para traçar uma linha linear. Linear só para o pessoal entender, né? Como foi esse processo a cada ano, né? Deus construindo uma história, a gente sem planejar, sem, vamos dizer assim, focar em algo específico, mas ele foi traçando um caminho pra gente, né? Então, quando voltamos do Líbano, tivemos a proposta para voltar a jogar futebol. Com a guarda do sábado também. Eu voltei na Jacuipense, que é uma equipe aqui da Bahia, que estava alojada aqui em Salvador, e recebi o convite, voltei a jogar com sábado livre, disputei o Campeonato Baiano e a Série C do Brasileiro novamente. E lá na equipe nós também entendi qual era a missão, na verdade, que não era somente jogar futebol,
Então lá nós montamos uma classe bíblica, distribuí bíblias para todos os atletas, funcionários, estudo bíblico, livros, Aqui missionários. você não era obreiro bíblico, mas você percebe que já havia um preparo de Deus para que fosse feito esse trabalho a partir da sua vida, Verdade, né? Porque eu lembro que você deu 50 Bíblias ali e o futebol passou a ser agora uma estratégia, um instrumento, porque você podia entrar onde pastores e pessoas não podem entrar, verdade. né? Mas é interessante notar que nessa volta para Jacuipense, estava ficando tão legal nessa volta ao futebol, eu me senti bem, voltei a jogar em alto nível de novo, que eu até me enganei, achei que era, não, Deus agora vai me levar para o futebol de novo. Mas ele deu só, foi só uma pausa ali, né? E logo depois eu entendi o propósito de Deus, né? Porque na Série C os jogos começaram a cair todos os dias de sábado. Eu só consegui jogar 3 jogos que não foram aos sábados. No Baiano eu consegui jogar todos, né? Participar de todos. Mas chegou na Série C, o primeiro jogo já caiu no sábado. E depois eu tive mais 3 rodadas que não foram aos sábados, joguei. Mas depois da quinta em diante até a 18ª, por incrível que pareça, todos os jogos começaram a cair aos sábados. Aí eu entendi o recado de Deus e falei, não, eu já entendi que não é mais para continuar. E aí nós saímos novamente e em 2022 nós novamente não sabíamos o que fazer, né? O que iríamos fazer. E aí nós recebemos esse convite para participar de um projeto social, iniciar aqui em Salvador, em Lauro de Freitas, né? Que é o Gol de Esperança. Passou uma foto aqui Passou uma também de foto ali com os vermelho. meninos de colete ali, vermelho e azul. E Não antes sei se dessa você foto mantém aí. aparecer, quando você fala assim que ficou muito claro o seu propósito na Jacuipense, fica parecendo, e eu acho que é isso que acontece mesmo, que a gente vai estar sempre sendo tentado, né? Os Verdade. conflitos eles vão continuar sempre no aspecto do que um coração carnal e humano deseja e do coração de Deus imprimido agora na gente. Então, se a gente não estiver ligado, conectado com Cristo, a gente mesmo depois de tendo tido uma atitude, decisão de coragem, a gente pode no meio do caminho esmurecer e vacilar. E Então, pegar um desvio, né? pegar um Uma desvio. placa errada de novo. Então você disse algo aí interessante. Você foi para o futebol e você foi tendo avanços no futebol com a guarda do sábado, mas Deus tinha um propósito ali, porque agora Ele tinha te chamado para trabalhar para o reino do céu, né? Verdade. E Aqui pode tirar essa, irmã. Essa aqui é do Líbano, aquela também é do Líbano, pode aqui tirar. é uns queridos do Líbano, Maged, muçulmanos, Alzira. que nós tivemos o privilégio de falar de Jesus, né? Sim, Muito legal. Também aqui vivendo a neve. Mas o fato é que são fotos, Vitor, para mostrar a bondade de Deus na nossa vida verdade. e uma vida que agora vive pela fé. Uma vida que vivia com o sonho de se tornar um cara rico e agora um cara rico porque descobriu a verdadeira riqueza que é Cristo Jesus. Verdade. Um garoto temente, um jovem reverente e agora um homem de Deus, vivendo pela fé. Né? Teve a foto aqui do projeto da ADRA, o Gol de Esperança, que você também Sim. implementou aqui em Começamos aqui em Salvador. 2 núcleos, né? 150 crianças. E estamos vivendo agora uma realidade, né, com o Sopão Solidário, assistindo algumas igrejas apoiando nesse processo. Vamos ter a oportunidade de falar aqui um pouco mais sobre esse projeto. Que é o motivo pelo qual nós estamos aqui em Salvador esse ano, né? Seguimos Um contribuindo, deles. verdade, adorando, ofertando, mas sobretudo aprendendo, porque nós não sabemos aonde Cristo vai nos levar, né? Verdade. Os caminhos de Deus são maiores. E realmente essa é uma história linda. Eu queria fazer assim um bate-bola com você, como foi prometido, para que você deixasse de uma forma bem simples, bem direta, nesse volume de histórias que é a sua vida e que a gente fica aqui disputando para ver qual história é melhor contar num tempo que seja acessível para as pessoas assistirem, mas é impossível acompanhar os feitos de Deus na mesma velocidade simplesmente verbalmente. É impossível. Verdade. Enquanto nós estamos aqui falando, Deus está operando, né? Então a gente não vai conseguir contar cada detalhe, porque todos os dias nós temos vivido grandes coisas com Deus. E eu acho que até pra gente é surpreendente, é assustador, porque nós sabemos que esse poder não vem da gente, nós sabemos que tudo isso não aconteceu pela nossa vontade, mas sim pela nossa entrega. E tudo começou muito antes, né?
Por isso nós fizemos a parte 1, a parte 2 e a parte 3. E com certeza terá a quarta até a eternidade. Amém. Mas nós estamos aceitando as provas. Estamos aceitando os convites de Deus. Estamos nos aquietando e estamos deixando Ele ser Deus na nossa vida. Isso aí. E isso é preciso ser dito, né? Para que as pessoas deixem Deus ser Deus. Dar a Deus o direito de ser Deus e usufruir das bênçãos que Ele tem para nos dar. Então, enquanto eu fui aqui te acalmando, a gente vai para um bate-bola. Foi nada preparado, mas são coisas que eu queria ouvir de você e acredito que as pessoas queriam ouvir. Eu vou falar a palavra e você vai dizer o que significa para você de uma maneira muito objetiva. Tá bom? Futebol. Um sonho realizado. Deus. Deus. Motivação para a eternidade. Dinheiro. Muito bom, mas sem Deus, um caos. Família. A base de tudo. Filhos. Tesouro, verdadeira riqueza e herança do Senhor. Esposa. Baluarte. Mãe. Uma preciosidade. Sogra. Sogro. Um privilégio. Aqueles que desenvolvem uma boa relação, né? Eu, por exemplo, sou privilegiado porque tenho 2 sogros e mães e pais, né? Uma dor. Uma dor. A distância. A saudade de alguns queridos, né? Uma perda. Uma perda. Bom, do meu pai. De criação. O maior ganho da sua vida. O maior ganho é Cristo Jesus, a fé, viver o cristianismo na prática. Ser homem é. Ser homem é não abrir mão dos seus princípios. Ser um cristão é. Viver pela fé. Um sonho. Um sonho. Viver a eternidade na prática, né? Uma necessidade de mudança. Meu orgulho. Eu acho que o orgulho é a base, né, para muitas outras coisas ruins, né, que vêm do orgulho. Uma vitória a ser conquistada aqui na Terra. Uma vitória. É uma boa pergunta. Eu acho que hoje, como pai, né, eu acho que talvez a minha maior vitória vai ser ver meus filhos bem encaminhados na vida. Uma resposta. Preparados para a eternidade. Uma resposta esperada de Deus para você. Eu tive tantas respostas de Deus, né? Que essa pergunta vai ser difícil responder. Mas hoje eu espero, talvez, uma solução para a questão da saudade, né? Como eu mencionei. Uma forma que Deus possa fazer com que Ele junte todos nós, todos os queridos, né? Deixe mais próximo para que a saudade não seja mais um empecilho, né? O céu reserva esse lugar, né? Imagino que só no céu vai acontecer isso, mas é algo que eu espero aqui ainda. Deus é Deus. Uma mensagem para deixar a quem nos assiste, antecedida por um verso que te acompanha. Uma frase, eu acho que... Um verso e depois uma mensagem para quem está acompanhando. Um verso bíblico que hoje eu tenho gostado muito, tá em Gálatas, se não me engano, 2:20, que fala que Quer que abra aqui? Por favor.
Gálatas. Viver com Cristo é lucro, né? Se eu não me engano. E Efésios 3:20 que vai dizer que... Efésios 3:20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos tudo ou pensamos. conforme o seu poder que opera em nós. E Gálatas 2:20. Esse é um verso que nos acompanhou muito no ano passado, né? É. E 2:20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, esses dois versos que eu vejo que me acompanham, né? Tem sido a tônica da minha história e eu ainda espero viver muito mais, né? Como o texto ali diz, né? Em Efésios 3:20. Então eu imagino que Deus ainda tem muito mais ainda mais do que Ele já fez até aqui, né? Muitos milagres, né? De histórias que, se fôssemos contar, que teríamos que ter talvez mais 10 podcasts, né? E o meu recado para as pessoas é que elas tenham coragem de viver pela fé, né? Você pode olhar ali na câmera? Porque essa é a sua história. Coragem para viver pela fé. Não contar a história dos outros, né? A gente ouve muitas histórias, vocês estão aqui ouvindo a minha história, mas você precisa ter a sua história com Deus. Você precisa contar os milagres que Deus fez na tua vida e não na minha. Não na vida da Gabriela, não na vida de Daniel, de José, de Abraão. E eu espero que você tenha coragem para viver os propósitos que Deus tem para a sua vida. Embora às vezes pareça difícil, né, a gente enxergar, mas que você possa viver os sonhos de Deus. Porque quem sabe, assim como o meu sonho estava me levando para a morte, talvez o seu também te leve. Então fica a dica aí para que você tenha grandes experiências com Deus e tenha coragem para vivê-las, principalmente quando você estiver no linear, no momento exato de viver, porque Deus vai te colocar esses momentos, vai te proporcionar esses momentos para que você tenha coragem de viver a sua fé. Você coloque à prova a sua fé. Então que você busque em Deus essa coragem e depois só desfrute dos milagres que Ele com certeza vai realizar na sua vida. Amém. Muito bom, Vitor. Sabe que alguns versos, a palavra de Deus te acompanhou ao longo dessa história. A mulher tem uma memória fértil, né? Isaías 41:10. Eu tô aqui com o dedo nele, porque naquele momento ali da decisão, esse verso você dizia que te acompanhava e diz: não temas porque eu sou contigo. Muito. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. No meio do turbilhão do que a gente viveu, Deus falou contigo que você deveria prosseguir e não temer. E que você deveria cumprir cabalmente o seu ministério e ser um evangelista. Foi um momento em que nós estávamos bem abatidos, diante de tantos testemunhos, cansaço, muita coisa nova, viagem e sem entender muito o que estava acontecendo. E eu lembro que naquela madrugada Deus falou com você. Você lembra o livro que está na Bíblia? Sim, 2 Timóteo 3:4. 2 Timóteo 3:4. E eu vou finalizando aqui, se você quiser ler esse verso, fique à vontade, mas eu vou finalizando depois de uma mensagem poderosa dessa, que é a transformação de um propósito de vida. Eu vou finalizando, deixando uma mensagem bem calorosa e bem especial para quem está assistindo Pode Crer. Você quer ler? Eu queria. Na verdade não é 3:4, é 4:5. 2 Timóteo 4:5 diz: Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista e cumpre cabalmente o teu ministério. Amém. Queridos, depois de um testemunho como esse, a gente fica tentando enxergar e ver como é que está funcionando uma família que optou por Cristo e abriu mão da perspectiva de mundo. Vitor disse que quer mais e sabe que há poder em Cristo. Pelo poder de Cristo atuando em nós, Ele pode fazer mais do que a gente pensa ou imagina. Não existe limite para o poder de Cristo, que é jorrado sobre o ser humano, quando o ser humano deseja receber esse poder, que é o Espírito de Deus.
Então, depois de ouvir uma história como essa, eu quero lembrar a você que tudo coopera para o bem de quem ama a Deus. Eu acho que a mensagem que Vitor deixou foi direta, foi objetiva. Tenha coragem de construir a sua história com Deus, porque Deus não te criou para viver a história dos outros. Essa história aqui é uma oferta a Deus pelo muito que Ele tem feito na nossa vida e por isso nós estamos dividindo, por isso nós estamos contando. Mas com certeza Deus espera que você conte às pessoas sobre a construção da história que Ele quer fazer e realizar na sua vida. E como o Vitor bem disse, você precisa ter coragem para viver isso. E nos momentos de dor, nos momentos de prova, nas necessidades de resistir, lembre de uma coisa: há poder em Cristo Jesus para te fazer ser capaz de viver cada passo dessa linda jornada. É isso, é mais um Pode Crer para te motivar, para te ajudar a crer em Cristo Jesus. Nós cremos porque nós o vemos se manifestando a cada dia na nossa vida e mudando a perspectiva de toda a nossa vida, de toda a nossa família. Eu vou finalizando por aqui essa entrevista maravilhosa. Eu não queria terminar porque é muito bom ouvir sobre o que Deus faz. E eu vou deixar vocês com um vídeo bem legal para vocês verem um pouco do que aconteceu ali depois do batismo, com bebê, com criança, agora sem um time com uma proposta considerável, a realidade de quem pode não ter coisas no mundo, mas de quem tem a maior das riquezas, que é Cristo Jesus. Deus te abençoe. Vitor é um goleiro que se destacou no futebol nacional ao fazer defesas importantes que levaram o time do Londrina da Série C para a Série B em 2015. Foi eleito o melhor jogador da posição no campeonato daquele ano. Só que o atleta ficou ainda mais conhecido por outro motivo. Ele se despediu do time e do esporte profissional com várias homenagens em maio de 2016. Vitor abandonou as traves, pendurou as chuteiras e as luvas. Ao se tornar um adventista do sétimo dia, ele decidiu não ser mais jogador de futebol para poder guardar o sábado. Porém, essa aposentadoria durou apenas 6 meses. Ele foi procurado pelo PSTC, um time modesto também do norte do Paraná, para disputar o campeonato estadual e a Copa do Brasil. E é claro que ele agarrou essa chance de voltar ao futebol. Assim, foi uma surpresa, né? Porque a nossa fé era tão pequena, né? Que a gente acreditava que seria muito difícil, né, aparecer uma nova oportunidade no futebol. Foi algo divino, assim, né? Porque um clube, mesmo que pequeno, ter aceitado essa condição, a gente entendeu que ainda não era o fim na caminhada no futebol, né? Embora feliz com o retorno, o atleta tem enfrentado dificuldades. Quando você volta a fazer aquela atividade física de alto rendimento, o corpo sente, então foi uma adaptação muito, muito dura. Tive feridas, bolhas, lesões, né? E isso porque foram 6 meses só, né, parado. Mas, então isso tudo está fazendo parte dessa luta, fazendo parte por essa vontade de voltar a jogar, de também levar a palavra a outras pessoas, principalmente também no futebol, né? Eu achava que era só voltar a jogar futebol simplesmente, mas a gente tem visto, a minha família, a gente tem visto que a luta é muito mais árdua do que a gente esperava, né? Não é contra a carne, né? Então a gente tem passado por dificuldades, mas também Deus tem sustentado em todas elas, tem nos dado força, perseverança. Quando não sai como a gente planeja, você não entende muita coisa, né? Então vem os questionamentos, vem as dúvidas, vem o medo, né? Vem as angústias, mas eu sei que o Deus que a gente crê é muito maior que tudo isso, né? Diante das adversidades, Vitor recebe a compreensão e o apoio da família. Todas essas decisões influenciam diretamente na minha família, né? Quando eu resolvi optar em me batizar, em guardar o sábado, sabia também que isso implicaria em consequências e mudanças drásticas, como ocorreram. E também, quando resolvi voltar a jogar, também aceitar a proposta de voltar a jogar. E nessa função de Vitor, nessa profissão, a gente entrou numa batalha. Mas como a gente entrou numa batalha pela fé, a gente está disposto a ver até o final a vitória de Deus. Ele tem me fortalecido quando eu estou lá embaixo, e quando ele está lá embaixo, eu fortaleço a ele. No outro dia, a gente percebe que o Espírito Santo levantou um dos dois para renovar e fortalecer. E fortalecer não somente para exercer a profissão, mas para ser um missionário ao testemunhar de sua fé. A imprensa aborda a condição de Vitor com frequência, oportunidade que ele usa para propagar os ensinos bíblicos. Eu sei que Deus tem um propósito nisso tudo, né? Com certeza essa divulgação, essa exposição na mídia não foi, eu tenho certeza que não é à toa, né?
que eu creio que hoje minha missão não é só jogar futebol, mas também levar a palavra a outras pessoas, principalmente as que eu tenho mais contato, que é dentro do futebol, né? Levar livros, bíblias, e eu creio que é um trabalho realmente de Deus, Ele que está querendo, de alguma forma, chamar a atenção das pessoas, né? Que a lei dele não foi abolida, de que a lei dele é viva, que Ele é a lei, Ele é o caráter da lei, né? Dos mandamentos, que é importante obedecê-los sim, né? Não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, né? Então eu creio que através disso muitas pessoas vão pelo menos ouvir ou conhecer, né? E aí vão ter a possibilidade de decidir, de estudar a palavra, né? De realmente abrir o coração e entender que acima de toda a fama, de todo o dinheiro, de todo o sucesso ainda existe a palavra, existe a obediência a Deus pelo amor.